Olá, 18 de maio, vamos dar prosseguimento aos nossos estudos. Depois do Jean-Paul Sartre, que foi o esboço para uma teoria das emoções, vamos estudar o Johann Huizinga, que é o Homo Ludens, o jogo como elemento da cultura. Então vamos lá. Página 21 e 22. Estamos habituados a considerar o jogo e a seriedade como constituindo uma antítese absoluta. Ou seja, ou você está jogando, vamos dizer, brincando, ou você está fazendo uma coisa séria. E ele mesmo contesta. Contudo, a criança joga e brinca dentro da mais perfeita seriedade. Ou seja, o jogo ele é muito importante porque, no caso da criança, por exemplo, é ele que proporciona a oportunidade do desenvolvimento, né? A brincadeira, o jogo. Aí ele continua aqui, mas sabe perfeitamente a criança, né? O que está fazendo é um jogo. A criança sabe que está brincando e ela mesma ela tem consciência de que aquilo está promovendo o desenvolvimento. E é por isso que ela quer tanto fazer, porque existe o prazer na brincadeira e dentro desse prazer na brincadeira existe o prazer de estar percebendo que está acontecendo ali uma evolução, né? Um desenvolvimento nas suas habilidades. Então, o Huizinga está atestando aqui, depois de muito pensar, de muito pesquisar, que a seriedade na ludicidade e a ludicidade na seriedade são interessantes. Então, que a seriedade e a ludicidade não são estados opostos de espírito. Eu acho que o jogo, na nossa atividade como músicos e como professores, é muito importante encarar a nossa atividade dessa maneira mais leve, mais divertida. Porque se a gente encara essa atividade como uma competição em que a nossa honra está em jogo, praticamente a nossa vida está em jogo, vai acontecer como o Sartre estava comentando, né? Que chega uma hora que a coisa fica tão pesada que a maneira que a gente encontra de fugir e se defender é ter um ataque de pânico, é ter um problema emocional sério para escapar daquela realidade que é tão dura, né? Mas vamos continuar com Huizinga, página 22. O violinista, por exemplo, agora entre aspas, se eleva a um mundo superior ao de todos os dias, sem perder a consciência do caráter lúdico de sua atividade. Portanto, a qualidade lúdica pode ser própria das ações mais elevadas. Então, aqui ele está dizendo que é possível, né? Ele já está supondo que os músicos fazem isso, mas a gente sabe que quando a gente está numa escola profissionalizante ou de nível superior, a exigência às vezes é tão forte, de um nível tão alto e competitivo, que essa questão lúdica vai-se embora, né? Deixa de existir.
na página 24, ele diz que o jogo autêntico e espontâneo também pode ser profundamente sério. Só confirmando, né? Aí eu já comento assim, que o autor inclui como característica do jogo a instabilidade. Então é até interessante, porque quando a gente aprende a lidar com a instabilidade, a gente fica mais forte, né? Então a gente sabe que uma hora vai ganhar e a outra hora vai perder. Como que isso se dá no nosso estudo individual? Às vezes a gente fica naquela sessão daquela peça, dedica o nosso tempo a ela, aplica um procedimento de estudo ali e não dá certo. E não consegue vencer aquela dificuldade naquele momento. Então isso é importante que se saiba ganhar e que se saiba perder. Nem todos os dias a gente vai investir numa frase, numa determinada frase da peça e vai vencê-la com facilidade. Às vezes a gente vai investir uma vez, estudar outra vez, outro dia, vários dias seguidos, até que um dia a gente consiga vencer aquela dificuldade, né? Então, eu acho que ele está falando um pouco disso também. Mas isso foi um comentário meu. Eu vou botar para vocês também no e-mail isso por escrito. Eu continuo comentando assim. O jogo, como estudo individual do instrumento, tem metas, regras e risco. Existe um risco. Qual é o risco de você dedicar horas para uma coisa que naquele momento não vai surtir efeito no estudo? Então, às vezes a gente fica muito chateado porque estudou, chegou na aula, não conseguiu apresentar aquilo que gostaria, né? Então a gente tem que estar ligado que isso faz parte do jogo, né? E isso faz parte da vida, né? Aí lá vem o Huizinga outra vez, na página de 25, falar sobre festa e jogo. Ele diz assim, abre aspas, que ambos implicam uma eliminação da vida cotidiana. Então, apesar de esse jogo trazer essa instabilidade, né, como eu comentei, às vezes a gente perde, mesmo que a gente esteja lidando com uma coisa mais árida, por exemplo, pensa numa peça contemporânea, atonal, que você precisa extrair dela alguma coisa muito difícil de perceber. Então aquela peça bem difícil, musicalmente difícil de compreender, né? Mesmo que a gente esteja lidando com isso, quando a gente está lidando com isso de forma leve e brincando com os elementos, de toda maneira, a gente tem quando ele fala eliminação da vida cotidiana, a gente tem assim um alívio da rudeza da vida, né? Que às vezes é muito ruim, né? Às vezes a gente é obrigada a encarar muita coisa ruim. Não tem ninguém que não tenha problemas, mas naquele momento do estudo, mesmo que a gente esteja lidando com uma peça difícil, a gente tem como sair um pouco da realidade cotidiana e encarar aquilo de maneira leve, né? Mas eu comento assim, que até quando servimos a mesa do café da manhã e celebramos diariamente esse momento,
sozinhos ou em boa companhia, com uma refeição caprichada, mesmo que singela, o jogo, a festa estão perfeitamente inseridos no que consideramos como corriqueiro e banal. Então a gente pode levar esse pensamento que a gente está fazendo com relação ao estudo individual, a gente pode levar para a vida cotidiana também, que apesar de às vezes ser muito dura, mas a gente pode nas pequenas coisas, nas coisas mais banais, encarar esses momentos como brincadeira e como festa, por mais que eles sejam sérios, tá? Eu estou tomando café para poder sair para trabalhar. E o dia eu já sei que eu vou encarar uma reunião difícil, às vezes um trânsito difícil, tudo muito desafiador, mas sim a cada momento eu estou celebrando, eu estou encarando como jogo, como festa, eu tenho oportunidade de tornar isso mais fácil, tudo mais fácil, né? Para não chegar naquela situação que o Sartre falou, de total incapacidade no final de encarar a vida, né? Então vamos lá, página 33. A ideia de que o jogo tem um fim em si mesmo e de que é diferente da vida cotidiana pode ser relativizada. Então ele está falando o que eu tinha comentado, né? Quando eu comentei, eu não tinha chegado ainda aí. Aí eu digo assim, eu já estou comentando assim, nesse sentido, o jogo pode participar da rotina e colaborar fortemente para o cumprimento de metas e objetivos de maneira mais leve e prazerosa. Ainda na página 33, ele diz assim, os jogos podem ser de força, de destreza, de sorte, de adivinhação, de exibições de todo tipo. Aí eu comento que realmente os jogos têm esses elementos, né? Aí eu lembro ainda que entram no rol das classificações de jogo o faz de conta, a imitação, a dança, os jogos de palavras, os jogos com números, com cores, com sons e os jogos de competição. Ele também comenta isso em outros momentos. Aí nas páginas 39 e 40, ele fala assim, que identifica-se com a ideia de recreação, relaxamento, diversão, distração, brincadeira, interação e luta. O jogo, né, contém elementos de sorte, perigo, desafio, compromisso com o cumprimento de regras pré-estabelecidas. Vê se isso não tem a ver com a nossa preparação para a gente tocar uma peça. Se isso tudo não entra. Vou repetir. Sorte. Quando a gente sobe a palco, por mais que a gente esteja preparado, a gente tem que contar com a sorte daquele momento. A gente só tem uma chance, né, de mostrar o que sabe. Então, perigo, não é isso? Desafio, tudo tem a ver com isso. Compromisso com o cumprimento de regras pré-estabelecidas, né? Eu tenho que tocar aquela peça num certo andamento, quando eu estou tocando de memória, a memória vai funcionar bem, né? Aí, por exemplo, ele fala também na página 51 que a seriedade procura excluir o jogo, ao passo que o jogo pode muito bem incluir a seriedade. Ele está confirmando o que ele falou lá no início, né? Ele todo tempo ele confirma isso. Aí lá vou eu para os meus comentários.
Quando o estudo individual do instrumento é permeado pela ludicidade, o estudante compete consigo mesmo. Então, ele não está estudando para ser melhor do que o colega de classe, para ser melhor do que o colega que vai competir no concurso para aquela vaga. Ele vai mostrar o que sabe, né? Então, ele compete consigo mesmo no dia a dia para superar suas próprias barreiras, né? Suas próprias dificuldades. Isso são como meus comentários, tá, gente? Quando se apresenta em público, participa de uma interação também lúdica com o ouvinte espectador, né? Então, em vez dele pensar que ele está sendo julgado pelo público, se ele pensar que ele tem ali um parceiro de música que está, assim como ele mesmo que está tocando, tendo prazer de estar ali, desfrutando daquela música, e no caso o instrumentista como quem está fazendo música e o espectador ouvinte como quem está recebendo, mas estão desfrutando da mesma música, não é isso? Então, mesmo que esteja participando de uma competição, a satisfação em se apresentar da melhor maneira possível será o seu grande prêmio. Então, ele não necessita esperar ser premiado para ter um prazer naquela apresentação. Ele pode fazer daquela apresentação a sua, a sua grande, o seu grande deleite, só pelo fato de estar compartilhando e apresentando o que ele tem de melhor. Nas competições, os instrumentistas e cantores apostam em si mesmos sem qualquer garantia. Por exemplo, ele vai participar de um concurso entre estados, ele vai ter gastos, né? Vai gastar seu tempo, dinheiro, energia, né? Ele faz uma aposta. Olha o jogo aí, né? Quando a gente marca um recital, a gente faz uma aposta, que naquela data a gente vai estar bem preparado e que vai correr tudo bem. Não é uma aposta? Então, não deixa de ser um jogo de azar. Você vai com fé, né? Então, sua chance de mostrar o que sabe é resumida a um momento efêmero. Ali, ele não pode repetir a peça. Você não pode tocar, achou que não tocou bem. Gente, eu posso tocar de novo? Não foi muito legal. Não dá, né? Você só pode fazer isso já em outra apresentação. Naquela, só vai uma vez, né? Então, e o julgamento dos especialistas, por mais que esteja o julgamento esteja balizado por critérios claramente estabelecidos, sempre terá componentes subjetivos. Gente, com certeza. Vocês vai numa seleção ou para um concurso, qualquer coisa que você vai ser julgado, você está sujeito a julgamentos nem sempre, que a gente pode dizer, justos, né? Porque cada jurado, cada avaliador vai ter, por mais que ele tenha aqueles critérios estabelecidos, ele vai implicar com a maneira como você foi até o piano, com a sua postura ao instrumento, como que você cumprimentou o público, sabe lá o que, né? Com que você está vestindo às vezes até. Então, é muito subjetivo, ele é influenciado, mesmo ele julgando critérios pré-estabelecidos, ele é influenciado por questões subjetivas e isso é importante. Não adianta. Então, se você se submete a julgamento, você primeiro tem que estar consciente de que julgamento absolutamente justo não existe, pelo menos aqui entre os homens, né?
seres humanos. Então, o que nos resta é usufruir do momento de tocar. Se você consegue tocar seu instrumento com sinceridade, mostrando tudo que você sabe do fundo da sua alma, de certa forma você vai influenciar bem aquele que está te julgando por critérios subjetivos que vão influenciar naqueles critérios objetivos pré-estabelecidos. Não é isso? Então é isso, pessoal. Eu acho que... Não, ainda tem mais. Vamos lá. Mas eu acho que até aqui a gente já tem assim, uma boa noção do que o Huizinga está querendo dizer, né? Tá, mas está terminando. Vamos lá. Na página 85 ele diz assim: à medida que uma civilização vai se tornando mais complexa, o solo cultural vai sendo gradualmente coberto por uma nova camada de ideias, sistema de pensamento e conhecimento, doutrinas, regras e regulamentos, normas morais e convenções, que já tem toda e qualquer relação direta com o jogo. Aí eu comento assim, o que apareceu aí, gente? O meu comentário do Messenger. Então, quando a seriedade vence o público, o lúdico... Ai, eu fiquei atrapalhada aqui agora. Desculpa. Quando a seriedade vence o lúdico, perdemos todos nós. Perdemos-nos, inclusive, de nós mesmos. Isso é um comentário meu, tá, gente? Então, vou repetir. Quando a seriedade vence o lúdico, perdemos todos nós. Perdemos-nos, inclusive, de nós mesmos. Então, o autor afirma ser o jogo, na página 226, uma atividade agradável que proporciona um relaxamento das tensões da vida cotidiana. Então, ele vai insistir nisso. Ele fala disso o tempo todo. Página 230. A perda do humor é uma coisa mortal. Então, eu acho ótimo terminar com essa ideia, para a gente se lembrar que não só na nossa atividade artística, mas até na vida cotidiana, a brincadeira e o jogo são fundamentais para a nossa sanidade mental. Beijo para vocês. Depois então a gente se reúne para discutir.